O HTML é uma linguagem de marcação, base de toda a internet. E aí, pessoal, beleza? Hoje estamos mergulhando no mundo do HTML. Eu diria que aprender HTML, CSS e JavaScript é a base de tudo que a gente pode fazer com a programação web. O HTML é a linguagem de marcação base de toda a internet e de vários outros sistemas também. Já que hoje a gente pode utilizar a programação web até para construir programas para o computador. É uma linguagem de marcação base e é essencial a gente estar aprendendo ele no nosso dia a dia. Eu acredito que por ser uma linguagem fácil, por não ser uma linguagem de baixo nível, C, é uma boa linguagem de entrada para quem está começando no mundo aí da programação. Vou estar explicando o que é o HTML, depois eu vou estar explicando as tags, um pouco das tags, e a gente vai partir depois, no próximo vídeo, a gente vai estar partindo para a implementação. Então, eu vou estar explicando direitinho ali o que vai dentro da tag head, o que vai dentro da tag body, e a gente vai começar a brincar um pouco mais com o HTML. Lembrando que é uma linguagem de marcação e não de programação, beleza? O HTML, Hypertext Markup Language, significa linguagem de marcação de texto e é como o esqueleto de uma página da web. Então, a nossa linguagem vai estar utilizando tags, que são como pequenas instruções para a gente estar organizando e estruturando o nosso conteúdo. Então, de certa forma, a gente pode imaginar a nossa página da web como uma casa. O HTML vai estabelecer a base e vai enquadrar os ambientes. Então, cada página da web vai ter uma cabeça e um corpo, né, que são as tags head e body. Então, a cabeça, ou head, vai conter as informações importantes como o título, enquanto o corpo é onde toda a ação acontece. No HTML, a gente vai usar tags para criar elementos, como títulos, parágrafos, imagens e links. Essas tags elas vêm em pares, como, por exemplo, a tag do parágrafo, que consiste em uma tag de abertura e uma tag de fechamento. E algumas são independentes, como, por exemplo, a tag image. Então, falando um pouco mais sobre a implementação, como eu havia dito, né, o HTML inclui uma ampla variedade de tags. Então, aqui está um exemplo, como vocês podem estar vendo no slide, que é o exemplo da tag H1. Então, eu vou ter a tag H1, né, então com o sinal de menor, o H1, que é o nome da tag, e o sinal de maior. E logo dentro desse início dessa tag, desse fechamento, eu vou ter ali o meu título, que no caso é o Olá. Ao lado, no exemplo 2, eu vou ter a tag P, que é a tag de parágrafo. Então, eu vou estar tendo uma tag de abertura, vou estar tendo o conteúdo do meu parágrafo e logo após eu vou estar tendo a tag de fechamento para encerrar o meu parágrafo. Quando a gente for rodar a aplicação local, ela vai ter essa imagem. Então, o Olá está sendo representado pela tag H1 e o Tudo Bem vai estar sendo representado pela tag P de parágrafo. Então, mais ou menos no HTML cru é mais ou menos assim que as coisas vão se dispor no nosso navegador. As tags também elas podem ser atributos que fornecem detalhes extras sobre um elemento. Então, por exemplo, o atributo source, uma tag image, por exemplo, ele vai informar o navegador onde encontrar a imagem, por exemplo. O HTML ele inclui uma ampla variedade de tags, cada uma servindo a um propósito específico na estruturação e formatação das páginas da web. Então, eu vou estar dando um detalhamento para vocês, quais as tags vão ser mais utilizadas e exemplificando, falando um pouquinho mais sobre elas. Tá? Então, primeiramente, aqui a gente vai estar tendo as tags HTML, head e body, tá? Como eu já havia falado antes. Então, o HTML ele vai definir o elemento raiz de um documento HTML. Então, a primeira coisa que eu vou estar setando ali, as primeiras tags que vão estar aparecendo quando eu setar para fazer o meu projeto vão ser as tags HTML, head e body, tá? Que vão ser criadas direto ali no meu VS Code. Tá? Então, o HTML ele vai definir um elemento raiz do documento HTML. Aí depois a tag head, ela vai conter metadados sobre o meu documento, como título, conjunto de caracteres, links para recursos externos e etc. Depois eu vou ter a minha tag title, que ela define o título do documento, né? Ela vai dentro da tag head, vai definir o título do meu documento. E vai estar sendo exibido como nome na guia ali da aba do meu navegador. Depois, por último, a gente vai ter a tag body, então ela vai conter o conteúdo principal do documento, ela vai estar incluindo texto, imagem, links e outras mídias. Depois eu vou ter as tags H1 até o H6. Então essas tags elas vão definir títulos de diferentes níveis.
do mais importante, que é do H1, ao menos importante, que é o H6. Depois, como comentado, eu vou ter a tag P, que é a tag de parágrafo, que, como eu já falei anteriormente, ela vai representar um parágrafo de texto. Essa tag que eu não mostrei ainda, que é a tag A, ela vai criar hiperlinks para outras páginas da web, arquivos, locais na mesma página ou endereços de e-mail, por exemplo. Uma tag que eu já havia citado antes, que é a tag image, no caso ela vai ser responsável para inserir uma imagem no documento. Então, vai ter atributos ali especificando a origem da imagem, texto alternativo, as dimensões dela. Então, a gente vai ver que as dimensões não necessariamente vão no corpo do HTML, mas sim uma parte separada, que vai ser a parte do CSS, tá? Então, a parte de estilização a gente vai deixar para o CSS e o que não é estilização vai ficar com o HTML. Depois eu vou ter as minhas tags UL e OL, que vão definir listas não ordenadas e ordenadas, com tag dentro delas, chamadas de LI, que vão estar representando os itens dessa minha lista. Depois a gente vai ver as tags div e spam mais para frente nos vídeos. Essas tags, basicamente, elas são usadas para agrupar e aplicar estilos a blocos de conteúdo ou texto embutidos. E por último, eu trouxe aqui uma tag que eu já utilizei bastante, que é a tag iframe, então ela vai incorporar um outro documento HTML no documento atual. Então, normalmente ela é usada para quando eu quiser incorporar algum vídeo, por exemplo, do YouTube, no meu próprio site, por exemplo. Para exemplificar um pouco mais a respeito dessas tags, que também são bastante utilizadas, tá? Eu vou estar falando aqui. Uma delas é a table, tá? Que cria uma tabela. Então, a gente vai ter dentro dela uma outra tag chamada tr, que a gente vai definir as linhas. Aí depois a gente vai ter uma outra tag th, que a gente vai estar definindo as células do cabeçalho, e também a gente tem a tag, dentro dessa tag table, a tag td, que a gente vai estar definindo células de dados. Tá? Depois a gente vai ter outras tags, como por exemplo a tag form, que vai estabelecer um formulário de entrada para o usuário, com vários elementos de entrada, campos de texto, caixas de seleção, enfim, botões, enfim. E depois a gente tem a tag input, que vai especificar um controle de entrada dentro do formulário, com atributos que determinam o tipo de entrada, por exemplo, texto, caixa de seleção, rádio, enfim. Então a gente vai ter muitas outras tags, mas essas são as principais tags que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então aqui vão estar as referências de onde eu tirei o conteúdo para fazer esses slides. Então é isso, pessoal. Então, na próxima aula a gente vai estar vendo mais um pouco da estrutura do HTML. Então, eu vou estar gravando um vídeo em sequência. Então, eu vou estar fazendo algumas coisinhas em HTML e depois vou estar partindo para a estilização com CSS. Então, a gente vai começar a ver mais um pouco da estrutura aí do HTML. A gente vai começar a ver listas, outras tags, tá? Então, a gente vai estar discutindo aí outras coisas nas próximas aulas. Tá bem, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula.